no qual nós falamos sobre como a base, né? A primeira aula aí sobre estabelecendo a base da pré-alfabetização em inglês com seus filhos em casa. Quem tiver a oportunidade de assistir, quem não pôde ontem ficar conosco online, ao vivo, pode, então, entrar para assistir a gravação. A gravação já está fazendo aí, já estou fazendo o upload da gravação no YouTube, então depois eu coloco ali o link para vocês que estiverem online poder assistir. Estou pondo aqui no computador para não ter problema depois. Então, hoje, no nosso encontro, nós vamos falar sobre... O título ficou meio ambíguo. Eu não sei se vocês entenderam a ambiguidade ali no título, e foi de propósito. Então, foi antes de ler... Deixa eu aceitar quem está entrando aqui no encontro. Então, o título do nosso encontro de hoje é Antes de ler, ouvir e falar, tá? Alguns de vocês podem ter entendido antes de ler, de ouvir e de falar, mas a ideia é antes de ler, ouvir e falar, que é o que vem antes de ler. A gente precisa aprender a ouvir e a falar a língua, tá? Porque esse é um método natural, né? Como que a gente aprende o português. Como é que a gente aprende português? A gente está estudando português formalmente para conseguir aprender, ou nós começamos lá desde criança a nossa língua. A gente ouve, depois a gente fala, depois a gente aprende a ler e depois a gente aprende a escrever. Esse é um processo, tá? Esse é um método natural que a gente aprende. 2 minutos. O Edward só quer agora ficar falando contigo, Luana. Ficou tão impressionado que tu respondeu o oi dele que ele tá aqui. Inclusive, fazendo um parênteses bem grande aqui, lá dentro do Clube de Inglês em Família, isso é muito comum, das mães aparecerem com as crianças. Eu quase nunca entro com o meu filho. Isso é raríssimo, mas hoje aconteceu porque foi um dia bem atípico aqui em casa. Mas é muito... Yes, can you draw an apple? Então, lá dentro do Clube de Inglês em Família, as mães aparecem com muita frequência com os filhos, às vezes cozinhando com eles em inglês em casa, e é natural. Até digo, gente, podem aparecer com os filhos em casa que não tem problema nenhum. Claro que, para conseguir dar conta da aula, eu não fico com eles, né? Hoje, tipicamente, eles estão aqui. Ok, now, baby. I need you to draw a baby beluga. Que show. E aí, Kelly? Hello, good evening. Good evening, Kelly. Então, vamos dar sequência aqui, fechando esse parêntese bem grande sobre as aulas do clube. O encontro de hoje é antes de ler, ouvir e falar, tá? Porque a gente quer, como eu falei para vocês ontem, que aparecem várias pessoas querendo já fazer a alfabetização dos filhos em casa, sem que antes essa criança tenha um mínimo de contato com a língua inglesa, tá? Não quer dizer que essa alfabetização... I can draw baby beluga later. Então, a gente precisa passar por esse processo natural de aprendizagem e permitir que os nossos filhos passem por esse processo aí também, antes de ler, ouvir e falar, ainda que seja o mínimo da língua, tá? Então, dando sequência. Antes de ler, ouvir e falar, qual que é a importância disso, né? Pincelando um pouco do que a gente falou no encontro ontem. Para que o aprendizado da língua inglesa ocorra de forma natural, a gente tem que propiciar o mínimo de contato com a língua para as crianças antes, um contato prévio com a língua. Isso também dentro da alfabetização. Ontem nós falamos um pouco sobre algumas dificuldades que as pessoas e as crianças passam para a alfabetização em si, né?
algumas lacunas que acontecem, às vezes, dentro do processo de alfabetização, mesmo na língua portuguesa, quando não se respeita esse estabelecimento de base. E o que é essa base? Para quem não estava ontem, a base é o que vem antes da alfabetização, um pouco de ouvir, um pouco de falar, e também esse desenvolvimento da consciência fonológica. Dentro dos aspectos ali da consciência fonológica, pincelando o que nós falamos ontem, dentro dos aspectos da consciência fonológica, na língua inglesa, quais são os processos, o que está incluso dentro da consciência fonológica em língua inglesa? O conceito de palavras, o conceito de frases, de sílabas, rima, ritmo, aliteração, e na língua inglesa, que nós não temos em português, mas tem na língua inglesa, uma coisa que se chama onset e rhyme. Onset e rhyme. Estou falando com vocês, vendo meu marido com o de 4 anos e com a de 1 mês. E assim, eu penso, meu Deus do céu, segura essa guria. Essa loucura acontece aí na casa de vocês também, gente? Aqui eu estou alfabetizando um e a outra está pedindo água do meu lado. Não sei se é assim aí na casa de vocês também, mas hoje de manhã já foi assim o processo. Eu, trabalhando os sons das letras, repassei todos os sons das letras em português, porque a gente já fez esse trabalho de consciência fonológica, já vem trabalhando com ele há um tempo. Consciência de rimas, aliteração, sílabas, palavras, frases. Passamos por esse processo em português. Fizemos o som das letras em português. E aí, gente, quero deixar bem claro para vocês que sempre me perguntam, ele não vai confundir? Ou você faz ao mesmo tempo a alfabetização, ensina os sons das letras ao mesmo tempo? E, às vezes, tem letras que eu passo em português e em inglês, ao mesmo tempo, algumas letras, mas outras que eu fiz todo o processo em português e agora que eu vou começar o processo de ensinar o som das letras em inglês. Então, tem várias abordagens, tá? Tem quem ensine, é possível, tá? Se essa é uma dúvida de vocês, ensinar em inglês e português ao mesmo tempo. É possível fazer em português e depois fazer em inglês. E é possível fazer em inglês e depois português, até inverter a ordem aqui no Brasil. Que, muito provavelmente, é o processo que eu vou fazer aqui em casa, né? Eu confessei para vocês ontem que eu tenho mais naturalidade, mais facilidade, mais conhecimento de alfabetização em inglês do que em português em si, de todo o processo do estágio mais para frente de ensino. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, eu vou, inclusive, eu já comecei isso hoje, fazer todo o processo de alfabetização em inglês para depois começar o processo de alfabetização em português, né? Eu estou escutando um chiado no meu computador. Será que é do meu? Ou é de algum microfone? Tem algum microfone aberto? Acho que deve ser da minha bateria que está dando carga aqui. Não tem problema. Então, o onset e rhyme, que eu estava falando para vocês, que é um dos processos também, um dos últimos processos da alfabetização em língua inglesa, onset é o primeiro estágio não, o primeiro som e a primeira letra de uma palavra. Eu vou dar um exemplo de cat. Isso é o onset. Nós chamamos de onset. And then, e o rhyme, dentro desse processo de alfabetização, é o que vem depois na palavra. Então, se a palavra é cat, que é gato, nós temos... E depois temos at. At é o rhyme. Tudo que vem depois do onset, esse conjunto de palavras que forma o som, a gente chama de rhyme, tá? Isso aí, gente, foi o que a gente pincelou já, que a gente já falou nas aulas anteriores. Eu estou só fazendo um apanhado aqui para vocês entenderem. E quero dizer para vocês que se alguém precisar fazer perguntas, qualquer coisa, pode parar aqui agora, liberar o microfone e perguntar, tá bom? Não precisa esperar o fim do nosso encontro. Inclusive, essa é a beleza e a coisa boa dos encontros através do Meet, né? Vocês podem falar, não preciso ficar falando aqui sozinha, como se fosse a live no Instagram, tá bom? Inclusive, eu gosto muito quando vocês falam, porque a gente consegue desenvolver muito melhores ideias, tá? E aí, eu disse para vocês que hoje nós íamos falar sobre como desenvolver esses aspectos da língua para preparar a criança para o processo de alfabetização e consciência fonológica.
né, para o processo de alfabetização em língua inglesa, né? Então, antes de ler, ouvir e falar. Hoje, nós temos outras aulas em que nós falamos mais detalhadamente sobre como desenvolver o aspecto ler e o aspecto escrever em inglês. Mas hoje nós vamos focar no como é que você, pai, mãe, que eu estou vendo que tem alguns pais aqui presentes hoje, como é que você vai é, trabalhar com seu filho em casa de forma que ele consiga desenvolver a, a parte falada e a parte ouvida, né? O listening e o speaking junto com você em casa. Como é que a gente vai desenvolver isso? Um dos problemas é que muitas mães e muitos pais têm muita dificuldade em falar, né? Então, a gente vai falar também como é que você aí na sua casa pode desenvolver esses aspectos da língua junto com seus filhos, mesmo se você tem dificuldade, que é a parte de falar a língua. Em outros encontros, eu já enfatizei que para a gente conseguir falar bem uma língua, a gente precisa ouvi-la muito bem, tá? Especialmente na língua inglesa, cujos fonemas são vários fonemas, né? Vários sons da língua inglesa são diferentes de português. Se nós não ficarmos atentos para o som que vai ser produzido ali, nós teremos muita dificuldade em reproduzir esse som. A gente vai reproduzir esse som puxando para os fonemas que estamos mais acostumados, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados. Existem dois sons para a letra A, A. E aí, quando tu vai ver no inglês, não são só dois sons. No inglês, a letra A tem 5 sons, né? E se nós não prestarmos atenção, se nós não ouvirmos bem, né? Por exemplo, a palavra cat. Eu não estou falando cat com A do português, ou com outro som, cut. Não é isso. É um outro som que nós temos. Por isso que nós temos que ter o nosso ouvido muito bem, prestar atenção no que está sendo falado, para a gente conseguir reproduzir esse som L da letra A, tá? Apple, cat. Temos outras palavras. Cab, que é táxi. Flag, sax, que é de saxofone. Flag, que é bandeira. Map, que é mapa. Bank, que é banco. Sad, que é triste. Então, tem várias palavras com essa letra L da língua inglesa, tá? Depois, principalmente, eu estou vendo aqui que hoje nós temos alunos do clube online também, como a Kelly, a Cristiane e a Maria Cristina. Vocês não se apavorem, porque a gente vai ter a aula, já está preparada, a nossa aula com sons da língua inglesa, tá bom? Então, vocês não se apavorem aí para a gente vai trabalhar isso, tá? Short vowels, que são as vogais curtas, long vowels, que são as vogais longas, né? Que a gente tem essa diferença no inglês. A gente vai trabalhar isso ali no clube com mais afim, tá? Então, como é que a gente precisa ouvir bem? E como é que a gente faz para ouvir bem? Ouvir bem é treino. Quanto mais a gente ouve, mais a gente vai afinando o nosso ouvido. E pensa nisso, que a sua criança está inclusa nesse processo, tá? Tanto com você falando para ela, quanto através de músicas. Quem não tem o hábito... Pode falar, Jéssica. Tu levantou a mão? Alguém levantou a mão? Acho que foi tu, Jéssica. Se tu precisar falar, pode liberar o microfone e falar, tá bom? Não sei se tu tá com algum problema no teu microfone, mas qualquer coisa tu pode escrever no chat também, no teu microfone ou no microfone, tá? Eu vi que tu levantou a mão, mas não tô te ouvindo falar, tá? Então tu pode escrever também, tá bom? Se você não conseguir falar, tá? Porque eu não tô te ouvindo. Então, quanto mais tu fala, e quando tu for falar com teu filho, tu fala claramente, olha para ele para falar inglês, faz bem a movimentação da boca, tá? Para que o seu filho possa ouvir bem o que tu está falando. E para você conseguir ouvir bem e conseguir falar bem também. Invista nas músicas, escolha as músicas. Dentro do Clube de Inglês em Família, eu já deixei algumas músicas selecionadas ali, para que as mães ouçam. Dentro das semanas, a gente tem algumas músicas também. Depois vocês vão ver o Clube de Inglês em Família aqui por dentro, o que está na plataforma, já essas coisas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Tá.
Músicas, isso vocês sabem, né? Só precisa escolher o método certo, a música certa e o jeito certo de ensinar essa música, de cantar essa música, para que a criança entenda, né? Porque no fim das contas, que é óbvio para vocês aí também, só ouvir uma música fora de contexto, sem que haja um intermediador, não vai ensinar inglês para ninguém. Né? A maior prova disso é que as nossas rádios hoje em dia tocam muita música em língua inglesa. E o só ouvir a música não faz ninguém aprender inglês por osmose, assim, né? Cantou, entrou na minha cabeça, meu cérebro conseguiu decodificar tudo e pronto. Não, a gente precisa ouvir intencionalmente, né? Com as crianças. Por exemplo, as músicas infantis, né? Twinkle, twinkle, little star, e mostra star. As atividades que a gente tem dentro do Clube de Inglês em Família, também algumas delas mostram desenhos, a canção de Star, por exemplo. Já que eu tô nesse assunto, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu não quero que o encontro fique muito longo como o de ontem. Então, em vez de falar que eu vou mostrar no final, eu vou mostrar algumas coisas enquanto eu estou falando aqui para vocês, para exemplificar o que eu estou falando. Principalmente essa questão de músicas, né? Já que é nesse tema que nós estamos agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês agora a unidade 8 do currículo de inglês em família, que eu não mostrei nem para as alunas ainda, apesar de já estar ali na plataforma da Hotmart, tá? Essa aqui é a unidade 8. Deixa eu mostrar. Deixa eu botar no início da unidade 8, né? Pera lá. Estou fazendo muito lentamente. Daqui a pouco, além do Edward, que estava aqui de companhia, vai chegar a Elizabeth, porque eu já estou escutando ela lá chorando no colo do meu marido. Ó, então essa aqui é a unidade 8, que é inspirada nesse livro, The World Never Sleeps, tá? Vocês provavelmente têm em português. As alunas também têm em português, elas não têm em inglês porque estava muito caro. E aí a gente tem a transcrição disponível, que é o texto em PDF, PDF, para que imprima e cole ali na página do livro. Daí ele fica bilíngue, pode ser lido em inglês e em português também, tá? Então, vou mostrar, por exemplo, como é que dá para trabalhar as músicas utilizando o currículo aqui. Vocês podem usar outras coisas também, só quero exemplificar para vocês. Aqui é o que tem nessa unidade, o que aprende, o que precisa para usar. Aqui é o que vai ser trabalhado em cada dia do currículo, né? O currículo, só vou explicar para vocês não ficarem muito aleatórios. O currículo, ele abarca 4 semanas. E aí a gente conta semanas como sendo 5 dias. Então, no dia 1 da semana 1, vai ser focando na Spider. Aí tem a leitura em voz alta do livro em inglês. E essa atividade que vai ser realizada. Página de questões da apostila e a página de música e atividade, né? Daí, na semana 2, as atividades vão ser a mesma, porém, mudando algumas coisas, tá? Vocês vão ver ali que eu vou mostrar. O objetivo é que algumas coisas sejam revisadas, para fortalecimento da memória, e ao mesmo tempo aprendendo coisas novas, para que não fique entediante para a criança e ela tenha um estímulo, algo a mais, né? O desafio a mais de ser aprendido. Na semana 3, apesar do foco aqui nessa unidade, especificamente ser outro animal, outro inseto, que é o beetle, o besouro, também é feita a leitura em voz alta, novamente. Vocês sabem que as crianças adoram ler, né? E quanto mais a gente lê, mais vão aprendendo, porque aqui está dentro de um contexto de aprendizagem. Aí tem a página de questões que muda. As perguntas são as mesmas, mas referentes ao beetle. Então, tem uma revisão, e depois dessa revisão, aprendem coisas novas. Pode falar, Cris, tu levantou a mão? Ou eu tô doida? Desculpa, foi antes que eu apertei o dedo. Não tem Cris. problema. Sem problema. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Aí, tá? Então, aqui daí tem o cronograma do que vai ser feito em cada atividade. Uma dessas atividades, por exemplo, na semana 1, Week 1, Spider. Aí tem a foto da Spider. E aí tem aqui as perguntas a serem feitas com a tradução para as mães saberem o que está sendo dito, né? Aqui na unidade 8, eu já não coloquei mais um QR Code para
conseguirem ouvir o que está sendo a pergunta. Por quê? Porque nas outras unidades isso já foi treinado, tá? Por isso que vocês, ó, por exemplo, isso aqui é a unidade, acho que 3, não é da 8. Aí tem o QR Code que apontando a câmera para o celular, ele lê o que está sendo dito aqui em inglês, para que auxilie a mãe com a pronúncia, a mãe ou o pai, com essa questão da pronúncia, tá? Deixa eu ver aqui, só vou abaixar a tua mão, Cris, porque senão eu fico toda hora achando. Aí, abaixei a mão. Senão eu fico toda hora achando que tem alguém querendo falar ali, tá? Ô, Tainá, acho que a Fernanda ali, ela perguntou para qual faixa etária. O currículo, esse aqui, ele pode ser usado a partir de 3 anos. Vocês vão ver, eu não uso o currículo com 3 anos, mas nós temos, acho que a Kelly, que tem uma de 3 anos. É tu, Kelly? A Kelly é aluna e está aqui. Não sei se ela está me ouvindo agora, mas eu vi que ela começou a usar. Qual que é a idade da tua filha, Kelly? 3 e 7. 3 e 7, perto ali dos 4. Quer me dela? Então, Só pegar que, minha claro, filha aqui agora. essa parte escrita a gente não faz. Eu faço só com ela o diálogo e vamos avançando, mas ela ama. Aham. Sim. Como eu digo lá para as alunas, eu vou erguer assim um pouquinho, gente, vai ficar só meu rosto, porque eu vou amamentar ela aqui, tá? E para não ficar ruim na gravação também, e nem para nós aqui. Então, esse currículo, quando alguém me pergunta, eu digo que ele pode ser usado a partir de 3 anos. Mas as alunas do clube já estão cansadas de me ouvir falar para não usarem apostilas com crianças nessa idade, tá? Eu sempre digo para elas, a partir de uns 5, 6 anos é ok. Mas nós temos as atividades e os jogos em PDF, tá? Jogos, isso pode ser feito já a partir de idades anteriores, que estão inclusas dentro do currículo, porém não no formato de apostila, e sim no formato de jogo, que isso a gente tem bastante aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, por exemplo. Esse aqui é da unidade da Caterpillar, quando se está estudando. Amor, depois tu só me traz a cobertinha dela para a luz não ficar atrapalhando o olhinho dela. Esse jogo aqui é um quebra-cabeça, um jogo da memória. Um quebra-cabeça, um jogo da memória. Não, quebra-cabeça e pode ser usado como jogo da memória, mas é um quebra-cabeça, um puzzle. Em inglês é mais fácil de eu lembrar o nome, puzzle. Então, eles cortam essas partezinhas do ovo, ou a mãe corta previamente, se a criança ainda não domina o movimento da tesoura, e junta até formar o egg, né? E cada egg, cada ovo tem as partes do ciclo de vida de um animal. Por exemplo, aqui tem os ovos da borboleta. Aí o meio do ovo é para ser a caterpillar. E a parte de baixo desse ovo é para ser a borboleta. Então, nessa unidade aqui, eu estou mostrando várias unidades, trechos para vocês, tá? Nessa unidade aqui, quando se trabalha o livro The Very Hungry Caterpillar, que está aqui, não sei se vocês estão enxergando, mas está aqui o livro, tá? Aí nós temos cada dia uma atividade, um jogo. Então, a apostila dá para ser feita, tem uma boa, para ser feita usando esse formato de apostila aqui, né? Imprime ali os ovos, ou cola, ou usa só como memory game, tá? Mas a idade que eu diria que é ideal para essa apostila aqui é de 4 anos, de 4 para 5 anos. Por quê? Porque ela vai fornecer conhecimento básico sobre a língua. Através dessa unidade, a criança vai aprender dessa unidade não, né? Dessas unidades, vai aprender de forma interdisciplinar o básico do inglês. As cores, as formas geométricas, os números, isso dentro de contextos e dentro de frases, sendo norteados pela leitura em voz alta, tá? Ó, aqui a unidade do Van Gogh, por exemplo, tá? Aqui, o que se aprende nessa unidade? Deixa eu mostrar para vocês, acho que é em cima. Vem para baixo, pera. O que se aprende nessa unidade? As crianças vão aprender as cores, vão aprender material escolar, vão fazer a apreciação artística das obras do Van Gogh e vão cantar a canção Twinkle, Twinkle, Little Star dentro de um contexto, tá? Para isso tudo, temos os recursos de apoio que eu não vou conseguir abrir aqui agora, porque a Hotmart ainda está abrindo, eu não botei a senha ali, tá?
mas nós temos os flashcards de cores e flowers juntos, colors and flowers. Temos um arquivo só com as obras do autor. Temos flashcards de school supplies, quebra-cabeça com os arquivos do Van Gogh, a folha de atividades. São os anexos que acompanham essa unidade. E cada unidade tem os seus anexos, tem os seus flashcards, tá? Eu acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é uma atividade de apreciação artística. Então, enquanto a mãe... E aí tem tudo a tradução embaixo, né? Para quem não fala só inglês. Quem fala inglês pode ler para a criança. Color the squares under the painting according to the colors you can identify in the picture. E aí tem os flashcards de cores. Aí a criança e a mãe vão apontando, né? Então, é para quem precisa desenvolver a língua inglesa junto com os filhos ali. Essas atividades vão dar esse suporte, né? Para aprender as cores e os... Pode falar, Kelly. Só para mostrar para as meninas, que o pessoal tá aí na aula. Você Pode falou, falar. eu fui lá buscar, resgatar os cardzinhos das cores, por exemplo, que tem na unidade 1, se eu não me engano, né? Isso Tem na aí. unidade 2, que são os animais, me ensinando a contar. E aí, eu já plastifiquei, deixei mais acessível. Eu né? adorei esse Mais formato fácil. que tu fez, Kelly. Eu só pus um amarrador de pão aqui, sabe? De saquinho, pra ficar mais prático. Porque senão mistura e perde, vira uma loucura. Mas, e tem o QR Code, ó, pessoal, com a pronúncia. Fica tudo mais fácil. Adorei, Kelly, esse formato que tu fez. Isso aí é um mosquetão que tá nos seus cards? Então, não, esse daqui, sabe esses negocinhos de amarrar? A ideia é ser argola, mas como eu nunca acho para comprar, eu não sei nem como que eu pesquiso, eu peguei um desses de amarrar saquinho de docinho, de presente, de lembrancinha, essas coisas, e fiz o furinho com o furador e amarrei, enrolei aqui. A ideia é de ser tipo de chaveiro, aquelas argolinhas de chaveiro, sabe? Deixa prático, né? Para pegar tudo de uma vez quando precisa usar. Sim, e aí só olha a cor que quer. Ótimo, obrigado por mostrar. Esse ali são os cards. Aí cada unidade tem os seus próprios cards ali, né? E aí vai usando conforme precisa. E os cards, geralmente, que vem de uma unidade, vão sendo usados também na outra, que vai ter mais os seus outros cards, de forma cumulativa, para que esse conhecimento seja posto em prática com frequência, né? Então, na unidade, tem os cards ali de materiais escolares, os school supplies, eles vão ser usados em todas as unidades. Aí tu aprende, revisa, tem os jogos ali que a gente ensina a fazer para os cards depois, que está até aqui no currículo em algum lugar, desses aqui que eu não vou me lembrar agora. E aí vai sendo revisto e usado dentro de um contexto com as crianças, tá? Por isso que eu digo que eu acho que fica bom para uns 4 anos esse currículo, porque ele vai fornecer os conhecimentos básicos da língua inglesa, vai ajudar a criança a aprender as cores, as formas geométricas dentro de um contexto, inserido dentro de frases, e ao mesmo tempo desenvolver a coordenação motora, motricidade fina, todas essas coisas que ela precisa para o processo de alfabetização. Até posso dizer que essa parte do currículo seja algo que vem antes do processo também de alfabetização. Tá? Por quê? Porque a gente, quando chega lá na alfabetização em língua inglesa, essa criança já precisa ter a prática da família, de fazer leitura em voz alta, porque isso vai propiciar para ela desenvolver a parte ouvida da língua, né? O ouvido da língua, a rima, que vem muito através da leitura, também é desenvolvido através de leitura em voz alta. Quando você vai fazer jogos de alfabetização e pré-alfabetização com as crianças, por exemplo, o jogo de rimas, não dá para fazer isso, esse processo. Por exemplo, o que eu falei ontem também, né? Não dá para perguntar what word rhymes with cat? Que palavra rima com cat? Se essa criança não tem conhecimento de vocabulários,
né? Se ela não entende, ou não conhece outras palavras, como é que ela vai dizer para ti que hat rima com cat? É meio difícil. Por isso que a gente precisa estabelecer a base da alfabetização. Essa base que precisa ser estabelecida de forma natural, provavelmente em casa, porque o tempo de exposição escolar à língua inglesa é pouco para isso, e também a atenção, talvez, que uma criança tenha na escola para esse desenvolvimento, leve um tempo maior do que a gente poderia fazer em casa, né? Mas isso aqui é só o currículo, tá? Isso aqui não é nem o clube de inglês em família ainda. Isso aqui é só uma parte que vai junto ali. Deixa eu só terminar de mostrar uma coisinha da unidade 8 aqui para vocês, que eu falei de música, né? Eu estava falando de música. Aqui, por exemplo. Se eu vou cantar para uma criança, claro que elas conhecem a canção em português, então pelo ritmo elas vão entender a canção de A Dona Aranha subiu pela parede. Mas essa canção existe em inglês. The Incy Spider went up the water spout. E aí, enquanto tu canta para essa criança, precisa ter talvez um recurso, se não tem como tu fazer mímica, para ela entender o que está acontecendo. Aí tu vai e aponta ali pro water spout. The Incy Spider went up the water spout. Opa, tirei aqui. Aí. E aí, aqui, isso aqui também é uma parte do currículo que está lá para as alunas. Aqui é uma atividade que está lá também, para fazer a Incy Spider, subir pela water spout. E aí, enquanto tu vai fazendo isso, tu vai falar para sua criança, por exemplo, pintar essa spider, esse sun e essa rain. E ela já vai ter visto antes esses itens com você. Por exemplo, a spider, vocês já vão ter lido no livro, né? Vão ter visto no dia 1 essa atividade, vão ter cantado a música, e além disso, as cores, vocês vão ter visto na unidade 1. Então, é um conhecimento cumulativo que a gente vai levando de uma unidade para outra, tá? Deixa eu só arrumar ela aqui. Aí. Eu deixei a Kelly fixada, deixa eu desfixar a Kelly aqui. Liberar. Aí, melhorou. Agora, enquanto eu vou falando, eu vou mostrar para vocês o currículo. O currículo não, o clube de inglês em família por dentro. Como é que ele é de verdade, tá? Amor, tu não quer pegar ela aqui um pouquinho agora? Meu marido vai vir aqui pegar ela, tá? Vou mostrar o clube de inglês em família por dentro, como é que ele funciona dentro da Hotmart, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó, eu tô entrando aqui dentro da Hotmart. Vocês vão ver isso aqui dentro da minha visão como administradora, né? Que é, opa, peraí, mas aqui que eu queria entrar. Ups. Deixa eu entrar ali. Aqui, ó. Em clube de inglês em família. O currículo, na maior parte das vezes, né? Quando é assinatura anual, o currículo está incluso. Quando é mensal, o currículo não fica incluso. Mas vai junto, né? A maior parte das alunas é anual, e aí é o currículo junto com o clube. Tem que deixar lá alto, porque eu me refuso. Eu já vou te pôr na cama, meu amor. Para de trabalhar, dizer. Ai, não sei se o microfone captou a criança com sono. Por que tu não dormiu antes, né, cara? Tá, deixa eu mostrar. Clube de inglês em família. Cadê aqui a página? Aqui. Vou entrar aqui no Clube de Inglês em Família e mostrar para vocês como é que ele tá por enquanto, aqui dentro da plataforma. The Battery. Vocês estão vendo aqui como eu vejo como administradora que vou colocando os conteúdos, tá? Aí eu vou mostrar aqui o conteúdo para vocês, que é o que vocês querem ver. Aí nós temos boas-vindas, temos aqui nessa parte as transcrições literárias. Tem algumas que tem que pôr aqui, porque a Pri já fez mais transcrições do que a gente tem aqui dentro, tá? Essas transcrições são para quem tem o livro em português, poder ter ele em inglês também, tá? Daí é só fazer aquele processo de colar no livro. Aqui nós temos uma parte que é tudo sobre criação bilíngue, que a gente vai construindo juntas, né? Por exemplo, aulas explicando a diferença entre o ensino formal e criação bilíngue. Como dar a criação bilíngue
iniciar a criação bilíngue com crianças a partir de 2 anos e depois de 3 a 6 anos, né? Depois de 7 a 10, como é que a gente inicia? Porque cada idade a gente tem uma abordagem diferente, que a gente precisa saber como ensinar as crianças. E aí o que importa aqui, na verdade, eu vou pular os outros conteúdos, é as semanas. Porque o objetivo aqui é a mãe aprender junto com o filho, né? Porque, afinal de contas, não tem como vocês ensinarem, não tem como vocês falar inglês uma com a outra em casa, com as crianças em casa, se vocês não souberem, né? Daí tu me diz, Tainá, mas tu disse que é possível ensinar inglês sem saber. É possível tu hoje não saber nada? E ensinar nosso filho desde que tu tenha disposição para aprender um pouquinho a cada dia, que é o que o currículo aqui, que o Clube de Inglês em Família se propõe a fazer. Não estão vendo? Porque eu estava compartilhando a tela. Aqui para mim diz que está compartilhando. Tem alguém mais que não está vendo o compartilhamento de tela? Aqui para mim está compartilhando. Me diz aqui no chat. O Gabriel falou que está vendo. Deve ser alguma coisa aí na sua organização, Rosiane. O pessoal está vendo, estão dizendo aqui. Até assustei agora. Tá? Então, aqui, ó, semana 1. Qual que eu tenho? Isso aqui tem tudo um cronograma para vocês, tá? Tá dizendo o que a gente tem de aula na semana 1, de aula na semana 2. Aí nós vamos na semana 1 falar, tem uma aula sobre o uso das double it questions. Não, a gente não começa pelo verbo to be, não se preocupe. Depois tem atividade de aplicação da semana 1, ou seja, depois de fazer a aula da semana 1, tem uma aula dizendo para você como é que você vai aplicar isso que você aprendeu com seus filhos. Então, hoje tu fez a aula, tu vai aplicar esse conteúdo ao longo da semana, conforme essa orientação, essa sugestão de orientação. Aí tem um jogo em PDF disponível para essa unidade também, baseada no livro Brown Bear, e aí tu joga esse livro com seus filhos em inglês. E aí tem os flashcards de apoio também. Gente, eu queria mostrar cada um desses conteúdos um a um, porém, se eu for fazer isso, a gente vai encerrar muito tarde, tá? Mas depois eu vou postar alguns prints desse conteúdo lá na nossa comunidade gratuita. Vou tentar fazer isso, tá? Não hoje imediatamente, porque vocês viram que eu tô com 2 crianças que precisam de mim para a hora de dormir. Tá bom? Aí, esse conteúdo vai ser cumulativo com o conteúdo da semana 2, tá? Aí tem a introdução, aí a gente teve o uso das double it questions, a mãe vai assistir a aula nessa semana sobre como unir as double it questions com is, or e pronomes demonstrativos. E aí tem o outro vídeo que é a aplicação das aulas, ou seja, como é que tu vai colocar em prática no seu dia a dia isso que você aprendeu na semana 1. O clube, que é essas semanas, quando eu falo semanas, estou falando disso aqui, ele é voltado para colocar o inglês no seu dia a dia, tá? Ele vai te fornecer jogos para jogar com as crianças, claro, mas também modelos de frases para falar com seus filhos no momento, por exemplo, nos mais variados, hora do banho, hora do almoço, como é que tu cozinha com seu filho, todo o vocabulário e também, né, essa estrutura de frases, ensinando a usar o método da Charlotte Mason para o ensino de idiomas dentro dessas semanas e você poder aplicar dentro de casa com seus filhos. Tá? E assim vai, gente. A gente tem 52 semanas. As últimas semanas lá, a gente ainda está colocando conteúdo nelas, tá? Então, não está tudo ainda aqui, mas está sendo colocado. Certo? Ó. Até a semana 52, que dura 1 ano, tá? E aí, nós temos o advento natalino, tem outras aulas extras que já são liberadas ali antes. Cooking Family, tá? Algumas aulas de gravações ali, desafio Casa com Rotina, isso aqui foi um que a gente fez em 2003, porque as mães diziam que a maior dificuldade não era aprender o inglês através do clube, era conseguir encaixar na rotina, então a gente fez ali, ensinando também como fazer, tá? E aí nós temos um conteúdo adicional agora, que está sendo colocado, o caderno de caligrafia, que nós fizemos esse ano, além de estar disponível para venda separada, ele está dentro do clube. Quando a pessoa assina o clube, assina tudo, ganha tudo o que a gente tem, tá? Aqui há uma aula que as alunas pediram dentro da comunidade sobre como é que eu faço isso. Aí tem aqui a aula que elas pediram.
conteúdos extras, né? E agora que a gente está, né, trabalhando, eu estou fazendo tudo em casa com os meus filhos, e aí já vou colocando aqui para as alunas também. E como eu disse para vocês ali no começo, para as alunas principalmente, a gente vai começar a ver isso com mais detalhes agora também, tá? A gente vai colocar ali essas aulas que a gente gravar nos nossos encontros ao vivo, e vão ser colocadas aqui na plataforma também, todos os jogos, tudo o que a gente precisa para o desenvolvimento da consciência fonológica em língua inglesa, tá bom? Que é justamente sobre isso que nós estamos falando. O Clube de Inglês em Família, ele vai te ajudar a estabelecer a base. Sem essa base, não dá para ter uma alfabetização de sucesso. Sem que a sua criança, antes de ler, aprenda a ouvir e falar, que é o tema do nosso encontro hoje, não vai ser possível, ou, né, a gente vai ter uma dificuldade se essa base não estiver bem estabelecida. Então, para que haja uma alfabetização de sucesso, é preciso ter uma base bem estabelecida. A Patrícia perguntou ali qual é o tempo de estudo diário sugerido. Para a mãe, é uma vez na semana sentar e assistir às aulas. Dura em torno de 30 a 40 minutos, uma vez na semana. Esse conteúdo que tu aprender, tu vai colocar em prática com seus filhos. O currículo, tu consegue fazer em 15 ou 20 minutos as atividades do currículo. O currículo, lembrando, é aquela apostila ali que eu mostrei para vocês, ó, tá? Esse aqui é o currículo. O currículo, tu precisa de em torno de 15 e 20 se você quiser aplicar o currículo, não é obrigatório. Aí, quando entra no clube, tu tem dois caminhos. Tu recebe a orientação, quando a pessoa entra ali, a gente orienta, que tu pode seguir ou pela aplicação do currículo, para ensino formal, ou para a prática de criação bilíngue. Ou para os dois, se você quiser, né? Mas tem caminhos ali. Agora, o Clube de Inglês em Famílias, tu tá perguntando sobre essas semanas, quanto tempo que eu preciso para conseguir aplicar isso com os filhos, né? A ideia é ajudar você a colocar a língua inglesa em prática no seu dia a dia, a maior parte de tempo possível. Então, todo o tempo que você tiver disponível com seu filho, tu pode usar o conteúdo que você vai aprender aqui no Clube de Inglês em Família, porque a ideia é, você vai aprender inglês e é você quem vai ensinar ao seu filho. Então, se você aprendeu, tem uma aula ali sobre greetings, que é saudações, oi, hello, oi, bom dia, boa tarde, né? Se tu aprendeu isso naquelas aulas, a gente dá a sugestão de aplicação, e aí a ideia é que você pratique isso o tempo todo com seu filho. Então, toda vez que tu precisar falar bom dia, em vez de falar bom dia, já que tu já sabe falar inglês, tu fala em inglês com ele. Good morning. Se é boa noite, good night. Sweet dreams, durma bem, né? Tudo aquilo. Então, essa é a ideia. Currículo de 15 a 20 minutos, tu faz a lição com seu filho todos os dias. O Clube de Inglês em Família, se você optar por seguir por esse caminho, aí tu vai ter várias sugestões ao longo do dia de aplicação, tá? São duas coisas diferentes, isso mesmo. São dois caminhos distintos que tu pode escolher trilhar só pelo currículo ou só pelas semanas para que tu aprenda o inglês, ou tu pode optar a seguir pelos dois, que também não tem problema nenhum. Então, daí tu faz a criação bilíngue e, ao mesmo tempo, faz as atividades da apostila ali com seu filho. São dois caminhos diferentes. Até costumo dizer que são duas coisas em um. Ano que vem, provavelmente, a gente vai separar, né? Talvez não seja junto, talvez a gente separe, não sei. A gente está pensando aqui como é que vai fazer. Porque são dois produtos que a gente vende por um só, tá? Inclusive, eu vou falar para vocês, já quero anunciar aqui para vocês, primeira vez que eu tô falando, esqueci de mandar lá no grupo, passei o dia correndo atrás de crianças, vocês não me culpem. Que a gente vai ter um desconto muito bom agora pro Dia das Mães, tá? Então, se você está esperando a oportunidade para ensinar inglês para os seus filhos, para aprender inglês e para ter esse material, para trabalhar com eles também, agora é a chance. Porque nós vamos aproveitar o Dia das Mães para liberar um cupom celebrando justamente o Dia das Mães. Então, mães, peçam aí de presente para os papais. É muito bom ganhar flores, mas é maravilhoso ganhar investimento em educação também, tá? Peçam para os papais de vocês presentear vocês aí com o Clube de Inglês em Família. O desconto
é de 13, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Não tá por cento, É 15%. 15, 15%. né, Michel? 15% de desconto no Clube de Inglês em Família. Isso vai dar mais de R$ 200 de desconto. Em vez de pagar de seu valor de R$ 150 a mensalidade, está saindo por menos de 110, R$ 107 a mensalidade. É bastante desconto. Então, aproveitem essa oportunidade. Depois, a gente vai mandar o cupom ali na nossa comunidade gratuita. A Priscila manda, ou o Vinícius manda ali, ou até eu mando. Mas essa promoção só vai estar válida até domingo, tá? Então, aproveitem, porque depois vai voltar para o valor normal de 12 de 150, em vez de ser 12 de 107. É muito desconto, tá? E depois, gente, sempre aparece alguém chorando depois, querendo o desconto na segunda-feira. A gente precisa ser fiel à nossa palavra, então o desconto vai até domingo, tá bom? É até domingo o desconto. E vocês podem falar com a Priscila também sobre tirar dúvidas, ou falar comigo, ou perguntar, a gente vai estar disponível para mostrar para vocês, tá? Deixa eu então ver aqui uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse adicional são acho que eu mostrei, são os materiais de desenvolvimento da consciência fonológica. O que eu gostaria de reforçar para vocês, né, sendo vocês se inscrevendo aqui no Clube de Inglês em Família ou não, vocês sabem disso. Não tentem alfabetizar os filhos de vocês em inglês. Em inglês, eu não tô falando nada de português, tá? Não tentem alfabetizar os filhos de vocês em inglês sem estabelecer antes a base da alfabetização, para que essa alfabetização ocorra bem, sem lacunas e seja um processo prazeroso. E, em vez de dificultar para os seus filhos e de tornar um momento desagradável para eles, se a alfabetização, a base está bem estabelecida, o momento de alfabetização vai ocorrer de forma tranquila. Tá? Porque você não vai exigir do seu filho além do que ele tem para te entregar. Como é que tu vai desenvolver rimas em inglês se o seu filho não conhece palavras para poder rimar com o que tu está pedindo para ele, entendem? Que se a gente quer pular etapas, isso fica dificultoso para a criança, e ela pode até ficar, como já vi vários casos, de ficar assim com... Ai, mamãe, para de falar inglês. Não quero, né? É tão difícil que a criança acaba não querendo passar por aquilo, fica com aversão àquilo que está acontecendo, tá? E esse material que nós temos aqui é justamente para ajudar a estabelecer essa base. Ele não foi feito pensando, eu vou estabelecer a base da alfabetização. Não. Ele foi feito pensando para ajudar você e o seu filho a falarem a língua inglesa de uma forma tranquila, sem que seja dificultoso, sem que ocorra aversão com a língua, né? Sem que a criança fique não queira aprender porque está sendo algo angustiante para ela. A ideia é que seja algo natural. Vou mostrar uma última coisa para vocês. Isso aqui ainda não está na Hotmart, tá? Lá, eu terminei hoje. Isso aqui eu já vou fazer o upload lá para as alunas. Já não é parte do currículo e não é parte das semanas. Isso aqui é para quem já estabeleceu a base e quer, né, dar início, então, à alfabetização. E a gente tem aqui esse material que está sendo desenvolvido conforme eu utilizo com os meus filhos, tá? E está entrando como extra dentro do Clube de Inglês em Família. Como eu estou alfabetizando o inglês, tá aqui o material para ajudar. E vocês vão ver que ele nem está tão completo assim aqui, ó. Para dar esse suporte aqui, ó, esse aqui está completo. Então, essa aqui é a lição dos sons das vogais em língua inglesa, né? Que em português é a, aqui é e os outros 4 sons. Aí a gente vai dentro do método da alfabetização, que mostra cada som por sua vez. As alunas do clube, não sei se estão aí ainda, se saíram, só tá a Cristiane. Então, é um ensino cíclico, e eu estou escutando meu bebê chorar, isso quer dizer que é hora de encerrar essa aula, já falei demais, tá? Isso aqui vai estar disponível para vocês também, e a gente vai ter aulas específicas sobre esse conteúdo. Quem fizer parte do Clube de Inglês de Família, obviamente, vai ter acesso imediato a tudo isso que está ali, certo? Acho que era isso que eu ia dizer para vocês. Não percam a oportunidade desse desconto maravilhoso.
Venham fazer parte do Clube de Inglês em Família. Nós somos uma família. Quem entra, quem participa das aulas, logo vê que é um clima mesmo de família. Vocês viram, até meus filhos estavam participando da aula hoje, gente. Que horror. Tá? Mas vai ser muito bom ter vocês. Venham ser minhas alunas, minhas amigas, porque o clube virou assim, né? Uma coisa de amizade também. Tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos chamar ali dentro no Whats ou dentro do grupo da comunidade aberta também, que a gente está à disposição de vocês, certo? Hoje vocês ficaram bem quietinhas, hein, gente? Ontem eu gostei porque a gente teve bastante interação na aula. Estou desacostumando disso. Mas que bom ter vocês aqui. Tainá, Oi, nós pode vamos falar, deixar também, Denise. acho que quem não. Tem gente aqui que não estava, acho que na aula de ontem, né? Acho que até domingo, pelo menos, a gente vai deixar liberado lá na aula no YouTube, né? Isso, até Da aula de domingo. ontem. Né? Isso. Já vou fazer o upload aqui. Já deve ter concluído o upload, que estava fazendo bem lentamente, porque ficou 1 hora de aula, né? Mas eu vou mandar lá no nosso grupo o link para quem quiser assistir, tá bom, Elisama? Então é isso. Goodbye. Thank you for being here. Thank you.